Audiobook O Semeador de Memórias, Lutas e Milagres. 7ª década. Das águas e montanhas, dos sonhos e voltas às raízes em solo fértil. O tempo não envelheceu, apenas o tornou mais fértil. Entrar na boa idade não o diminuiu, ao contrário, o engrandeceu. Aos 60 anos, Edson Paim não era um retrato da serenidade, mas da inquietude criadora. Enquanto muitos de sua geração buscavam o sossego da aposentadoria, ele seguia inaugurando ideias, abrindo novos caminhos e frentes de trabalho e investimentos sem medo de recomeçar. Era um homem em permanente construção. O tipo de ser humano que, ao invés de se despedir da vida, dizia: "Vamos seguir em frente? Vamos fazer uma imersão e surfar de mãos dadas no cenário dessa década, enfatizando os acontecimentos do Brasil e do mundo, contextualizando a década de nosso protagonista Edson Paim." Com mais experiência e o corpo não tão ágil, mas saudável, ele observava o mundo em mutação, a queda de antigos muros e ideologias, aos poucos virando pó. Sabia que viver era atravessar fronteiras, inclusive as do próprio tempo. Assim, ao completar 6 décadas, mergulhava num novo ciclo, não de despedidas, mas de descobertas. O planeta respirava aliviado após os anos de chumbo da Guerra Fria. Em 1989, o Muro de Berlim caiu e com ele desabaram certezas de uma era. O mundo assistia, emocionado, alemães do leste e do oeste se abraçando sobre os destroços do concreto que dividira famílias e sonhos por quase 30 anos. A União Soviética se dissolvia pouco depois, em 1991, e o termo globalização começava a ditar o novo ritmo do planeta. Os Estados Unidos, livres do espectro soviético, emergiam como potência única. Surgiam as tecnologias digitais que começavam a mudar o modo de viver, trabalhar e pensar. Em 1990, Tim Berners-Lee lançava a World Wide Web e o mundo descobria um novo continente invisível, o cyberespaço. Na economia, os ventos eram neoliberais. O discurso da abertura de mercados e da redução do Estado ganhou força, guiado por figuras como Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e continuado por seus herdeiros ideológicos. Países antes isolados se lançavam à integração econômica global. O Tratado de Maastricht, 1992, dava origem à União Europeia, enquanto a China começava sua revolução silenciosa rumo ao capitalismo com características próprias. Na cultura, o mundo parecia dançar entre o passado e o futuro. O rock ainda rugia nas guitarras do U2, do Nirvana e do Guns N' Roses, enquanto o pop ganhava contornos planetários com Madonna, Michael Jackson e o surgimento de novas divas, como Whitney Houston e Mariah Carey. O cinema exibia ícones de uma nova era digital. Jurassic Park, em 1993, inaugurava a era dos efeitos visuais. E Titanic, em 1997, navegava pela emoção global. Era o prenúncio do século XXI, e Edson, com sua curiosidade, se atualizava e se reinventava. O futuro lhe parecia mais um terreno fértil a ser desbravado. Enquanto o mundo desmontava muros, o Brasil tentava reconstruir pontes. O país emergia da transição democrática com o fim do governo Sarney, 1985 a 1990, herdeiro direto da nova república, e a promulgação da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Era a Carta das Liberdades, dos Direitos Sociais e da redemocratização plena. Em 1989, os brasileiros voltaram às urnas para eleger o presidente pelo voto direto após 29 anos. O eleito foi Fernando Collor de Mello, o jovem caçador de marajás. Porém, o entusiasmo logo se transformou em frustração. Em 1992, Collor renunciava em meio a um escândalo de corrupção, abrindo caminho para o vice Itamar Franco, cuja simplicidade contrastava com a euforia dos anos anteriores. Se o país tropeçava na política, dançava com vigor na cultura. A televisão vivia sua era de ouro. Novelas, como Roque Santeiro, Vale Tudo e depois Explode Coração, traduziam as angústias e ironias da alma brasileira.
No cinema, Central do Brasil e O Quatrilho projetariam, já ao final da década, o Brasil no cenário internacional. A música brasileira era um caldeirão em ebulição. Caetano e Gil reinventavam a MPB. Djavan e Marisa Monte traziam frescor e poesia, enquanto o rock nacional ecoava nas rádios com Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho. Das ladeiras de Salvador, o axé incendiava o carnaval baiano com Chiclete com Banana e a jovem Ivete Sangalo, símbolo de uma nova geração que dançava entre o sagrado e o profano. Era o Brasil descobrindo sua própria voz, misturando batuques, guitarras e espiritualidade, reconhecendo-se finalmente como essa miscigenação pulsante que é sua alma. Enquanto o país cantava, dançava, ia às ruas protestar e votar para presidente, Edson seguia firme em seus propósitos. Dividia-se entre o magistério, os plantões e a militância política que mantinha ao lado de Rosalda, companheira de ideais e de travessias. Mesmo com o tempo escasso, continuavam presentes nas discussões partidárias, em reuniões, campanhas e debates, acreditando que o país poderia mudar. A compra do hotel em Lambari, no Circuito das Águas do Sul de Minas, havia sido um divisor de águas, literalmente e simbolicamente, conforme ele contou com detalhes à sua neta Cecília e a todos da família que tinham a curiosidade e a paciência de escutar uma história longa e rica em detalhes. Após a confusão do Natal de estreia, com toda a família se virando para suprir as necessidades do hotel e ainda lidando com a falta de experiência, Afonso e Sílvia decidiram se mudar de Mala, Cuia e Sonhos para aquele refúgio cercado por montanhas e pelo murmúrio das fontes minerais. Nesta época, já estavam com o pequeno Rafael nos braços, que nasceu em 1988, sétimo neto de Edson, um menininho de cabelos pretos e pele morena, com características marcantes, como as de seu pai e de sua avó Rosalda. A ideia era simples, uma vida mais tranquila, próxima da natureza e dos filhos. Para levar adiante esse projeto, Sílvia abrira mão do seu cargo de secretária bilíngue em uma multinacional, retirou seu diploma de bacharel em turismo da gaveta e se preparou para implementar uma administração profissional no estabelecimento. Porém, o destino, esse roteirista de ironias, preparava-lhes uma comédia dramática de imprevistos, obras e hóspedes inusitados. O Ideal Hotel, nome profético, como descrevemos anteriormente, fora encontrado num verdadeiro caos. Necessidade de obras emergenciais, falta de utensílios, mobília precisando de reparos. Era o retrato do abandono. Mas onde outros veriam ruína, Edson via potencial. E com o espírito obstinado de quem acredita que tudo pode ser refeito com amor e esforço, pôs mãos à obra. Vieram reformas, concertos, improvisos e muitas risadas. A família toda, mesmo morando no Rio, foi sendo tragada pela energia do lugar. Primeiro nos feriados, depois nos verões inteiros. O Ideal Hotel, aos poucos, deixava de ser um investimento para se tornar uma extensão do lar. E que lar peculiar! Nos finais de ano, Papai Noel chegava de charrete, distribuindo presentes para as crianças. No Réveillon, as gincanas viravam um festival. Corridas, natação, ping-pong, futebol feminino, um espetáculo à parte, e medalhas entregues sob aplausos e gargalhadas. No carnaval, o hotel se transformava em barracão de escola de samba, com fantasias, ensaios e até um samba enredo exclusivo. Era a essência do Brasil traduzida em afeto, criatividade e um tanto de improviso. O Ideal Hotel deixava de ser apenas um nome, tornava-se um ideal de convivência, alegria e hospitalidade. Os anos seguintes trouxeram mais surpresas. Em 1990, nasceu Aninha, uma mistura de sua mãe e de seu pai, de Carol e Rafa, a síntese de uma linhagem de afetos. Em 1990, Elza e sua filha Lucília, uma menina nascida em Miguel Pereira com polidactilia, 6 dedos no pé esquerdo, foram ao Rio de Janeiro a convite de Rosalda Paim. Rosalda se dispôs a ajudar no caso de Lucília, buscando um ortopedista que pudesse estudar a condição, considerada rara e ainda não vista no percurso de muitos médicos. Na manhã seguinte à chegada na casa de Rosalda, Elza disse à filha que sairia para comprar algo e retornaria em breve, porém não voltou. Diante da situação,
Rosalda e sua filha Lindaura, que trabalhava no Hospital Universitário Pedro Ernesto, entraram em contato com ortopedistas da instituição e alguns deles se dispuseram a estudar o caso de Lucília. Enquanto aguardavam uma resposta dos médicos, Afonso, filho de Rosalda, foi visitar a mãe. Ao conhecer Lucília, sentiu imediatamente que aquela era a criança que ele e sua esposa, Sílvia, já vinham planejando adotar desde a ida do casal para Lambari. A família Pinheiro Paim, então, foi até a casa da família de origem de Lucília para pedir o consentimento da avó, Lourdes, para levar a neta a Lambari por um período, com o objetivo de verificar se ela se adaptaria à convivência com os novos pais e irmãos, que na época já eram 3. Toda a família se alegrou com a chegada de Lucília, que rapidamente conquistou a todos. Sílvia e Afonso deram início a todos os trâmites legais necessários para a adoção. Em 1991, finalmente foi realizada com sucesso a cirurgia de Lucília, conduzida pelo ortopedista Dr. Maurício, no Hospital Universitário Pedro Ernesto. E mais uma vez, assim como a pequena Danusa que nasceu do coração, um novo presente, desta vez do acaso, desses que só a vida oferece a quem tem espaço na alma. Foi um ano de muitas aquisições e conquistas afetivas. A família de Afonso ganhou mais um membro e depois, com a chegada do caçula Lucas, ela ficou completa e feliz. A vida da nossa grande família se misturava com as dos hóspedes. As crianças brincavam juntas e todos viravam uma só família. Laços se estreitavam a cada ano que os hóspedes voltavam em busca de diversão, boa comida e uma hospitalidade personalizada. Até os dias de hoje, após a venda do hotel, mantemos contato com muitos hóspedes que se tornaram amigos queridos. São muitas histórias, perrengues e situações engraçadas. Muitos causos que viraram lenda na família, alguns que até hoje rendem muitas gargalhadas. Uns podem ser contados, já outros, melhor deixar trancados no cofre da memória coletiva. Vou abrir esse espaço para dar uma palhinha de como funcionava esse reduto de trabalho e diversão no seu dia a dia. Vou tentar reproduzir 2 situações, no mínimo inusitadas, que vou nomear como os causos do ideal. Seguem os casos. Caso 1. A agenda telefônica. Certa vez, Afonso estava precisando falar com um funcionário do hotel sobre uma reserva. Ele se chamava Tadeu, gente boa, prestativo, mas com um jeitinho muito próprio de organizar as coisas. Afonso, metódico, anotando tudo e riscando seus afazeres para não esquecer, viu que precisava checar a escala de trabalho com seu funcionário Tadeu. Pegou a caderneta de telefones, aquela de capa dura já meio gasta, cheia de nomes escritos com caneta Bic azul, e começou a procurar, folheando até chegar na letra T. Procura, confere de novo, vazio. Revira a agenda e resmunga. Ué, sumiu o Tadeu? Não temos o telefone dele? No dia seguinte, quando Alan, um dos funcionários, chegou ao hotel, Afonso foi direto ao ponto. O Alan, coloca o telefone do Tadeu na agenda que não encontrei em lugar nenhum. Alan, que era o faz-tudo, olhou espantado e respondeu. Mas tá lá, senhor Afonso, eu mesmo escrevi. Tá nada, procurei na letra T, onde é que já se viu sumir assim? Alan, com toda a naturalidade do mundo, deu aquela risadinha de quem acha óbvio o que ninguém entende. Ah, senhor Afonso, tá na letra C. Afonso arregalou os olhos. C? Mas C de quê, criatura? E ele convicto. Ué, C de casa do Tadeu? Afonso respirou fundo, deu aquele sorrisinho de canto, incrédulo, meio divertido, e foi conferir. Quando abriu a bendita agenda na letra C, quase caiu para trás. Estava tudo lá. Casa do Tadeu, casa do Zé, casa do Manuel, casa do gerente, casa até da sogra. Era tanta casa de alguém que dava para montar um condomínio inteiro. E Afonso, já se recuperando da crise de riso, comentou. Pois é, essa agenda só precisava de uma letra, o C.
E se fosse hoje, completaria ele, estava tudo na letra C mesmo. Casa do fulano, celular do Beltrano, contato do ciclano e assim por diante. Moral do causo. Organização é uma questão de ponto de vista e de letra também. Caso 2. O hóspede de São Paulo. E, como um bom capítulo de comédia não vem sozinho, lá vem outro causo, daqueles que o pessoal contava e não aguentava chegar ao fim sem chorar de rir. Certa vez, o recepcionista do hotel, que se a memória não me engana, era o mesmo Alan da agenda da letra C, atendeu o telefone bem no meio da correria de fim de ano. Do outro lado da linha, um hóspede todo educado avisou que queria fazer reserva para o Natal e o Réveillon e que preferia tratar pessoalmente com o gerente, Afonso, com quem já costumava negociar. Alan, solícito, respondeu: Pois não, senhor. O senhor Afonso não está no momento, mas posso anotar o recado. Qual é o seu nome? Do outro lado, o homem respondeu rápido, meio abafado pelo barulho: Fala para ele que é de São Paulo. E o Alan, sem pestanejar, pegou o bloquinho e escreveu com capricho. Recado. Ligou um hóspede. Não deixou o nome, mas informou que ele mora em São Paulo. Mais tarde, quando Afonso chegou, o recepcionista, todo sério, entregou o recado. Senhor Afonso, ligou um hóspede, mas não quis deixar o nome. Só disse que ele é de São Paulo. Afonso olhou o bilhete, coçou a cabeça e falou: Mas Alan, você quer que eu adivinhe? Nós temos dezenas de hóspedes de São Paulo. Como é que eu vou saber quem é o sujeito se você não anotou o nome nem o telefone? Alan, com aquele ar de quem não via problema nenhum. Ué, senhor Afonso, ele disse que ela é de São Paulo. Eu anotei direitinho. Afonso não tinha o que fazer, a não ser torcer para que ele ligasse novamente. No dia seguinte, por sorte ou por ironia do destino, o telefone tocou de novo. Afonso atendeu. Ideal Hotel, Afonso falando. Do outro lado, uma voz animada. Ô Afonso, tudo bem? Você não ligou para mim. Sou eu, o Edson Paulo. Afonso segurou o riso, respondeu com toda a elegância profissional possível. Ah, senhor Edson Paulo, claro, me desculpe, houve um desencontro de recados. Assim que desligou, desabou numa gargalhada que ecoou pela recepção inteira. Chamou o Alan e disse ainda rindo: Ô Alan, aquele Ed São Paulo era o Edson Paulo, nosso hóspede que vem todo fim de ano. O recepcionista também achou engraçado o equívoco. Afonso riu de novo e disse na brincadeira: É, Alan, é praticamente igual, só muda o sotaque. Ah, o Ideal Hotel, aquele palco de comédias involuntárias. E não pense o leitor que as histórias pitorescas vinham só dos funcionários ou dos hóspedes. O gerente também protagonizou uma cena digna de Tropa de Elite, versão interior de Minas, desses que começam com sirenes e terminam em gargalhadas. Segue a narrativa. Caso 3. O roubo do carro. Tudo começou numa tarde aparentemente comum. Afonso, o gerente sempre apressado e cheio de boas intenções, precisava buscar o pai, Edson, que vinha do Rio de Janeiro, na rodoviária de São Lourenço. Só que havia um pequeno detalhe. A Sílvia havia saído com o carro e ele não tinha como ir buscá-lo. Como toda boa comédia familiar começa com um pedido inocente, ele foi procurar a irmã e falou: Lindaura, posso pegar seu carro emprestado para buscar papai em São Lourenço? Lindaura, tranquila, respondeu. Claro, pode pegar, mas presta atenção, a chave da porta é diferente da chave da ignição. Não vai confundir, hein? Afonso garantiu que sim, tudo sob controle. Chegou ao estacionamento do hotel, avistou um carro verde, do mesmo tom do Voyage da irmã, e sem pestanejar, enfiou a chave na porta. Milagre, abriu na primeira tentativa. Atenta à orientação, pegou outra chave para ligar e nem entrou na ignição. Então, ele tentou a mesma da porta e, vejam só, o carro ligou. Ele pensou, essa história das chaves diferentes deve ser confusão da Lindaura. E lá se foi, rumo à rodoviária. Buscou o pai, que sempre com a cabeça cheia de ideias pediu:
Filho, já que estamos na rua, passe em casa de fulano e beltrano, que preciso articular umas coisas com eles. E lá foram os dois, completamente alheios à confusão que se formava no ideal hotel. Enquanto isso, o caos se instalava. Um hóspede desesperado apareceu na recepção gritando: "Roubaram meu carro!" O veículo? Um Gol novinho em folha havia desaparecido no pátio. A notícia correu pelos corredores com 1000 detalhes. Lambari, que até então ostentava o título de cidade pacata, onde se deixava a chave na ignição e o vidro aberto para arejar, virou cenário de suspense. A polícia local, provavelmente o 01, 02 ou o 03, subalternos do Capitão Nascimento, nunca tinha investigado nada além de uma galinha desaparecida. Para impressionar, chegaram com ares de detetive de séries de TV e começaram a averiguar. Funcionários, hóspedes e até vizinhos curiosos foram interrogados. No meio do alvoroço surgiu o nome de um provável suspeito: Benê, o hóspede mais gaiato e brincalhão da turma de São José dos Campos, conhecido por aprontar de tudo nas reuniões de família. O homem era uma verdadeira usina de pegadinhas. Já trocara placas de carros dos primos, fizera o porteiro acordar o cunhado às 4 da manhã, fingindo ser o próprio, e certa vez jogara a própria esposa, primas e cunhadas, de banho tomado e maquiadas, dentro da piscina do hotel. "Benê, o que você fez com o carro do hóspede?" perguntavam todos. Ele, com aquele sorrisinho de menino travesso, respondeu: "Eu? Não fiz nada dessa vez, juro por Deus." Ninguém acreditou. A pressão aumentava, os seus parentes falavam: "É melhor você confessar, o hóspede não é da nossa família, vai dar ruim." Benê já suava, rindo de nervoso, jurando inocência. Foi então que o milagre aconteceu. Um barulho de motor se aproximou do estacionamento. Todos viraram o rosto ao mesmo tempo. E quem surge, tranquilo, dirigindo o carro roubado? Afonso, o gerente do hotel. Ele estacionou, olhou ao redor e notou o clima de tensão e previu um problema iminente. "O que aconteceu na minha ausência?" Um funcionário mais gaiato respondeu, quase engasgando de tanto rir. "Aconteceu que o senhor acabou de chegar com o carro roubado do hóspede." Afonso fez aquela cara de incrédulo. "O quê? Como assim do hóspede? Esse carro é da minha irmã, a Lindaura." Silêncio. Todos se entreolharam. E então veio a gargalhada coletiva. O enigma estava desvendado. O Voyage verde da Lindaura era, na verdade, um Gol verde da vítima. A chave, por um desses mistérios da mecânica universal, encaixou perfeitamente. A polícia, sem saber se prendia ou ria, liberou o suposto criminoso, já que tudo foi esclarecido e eles eram conhecidos. Até jogavam bola juntos nos fins de semana. Benê, claro, não perdeu tempo e decretou: "Eu sempre disse que o Afonso era um gênio. Consegue roubar um carro sem arrombar a porta, usando a chave mestra do carro da irmã." No dia seguinte, a turma da zoeira aprontou a vingança. Penduraram um aviso no mural do hotel em letras garrafais. Aviso importante: quem quiser informações sobre modelos de carro, consulte o gerente Afonso, o homem que mais entende de automóveis no Brasil. E assim nasceu a lenda do gerente ladrão de carro, uma história que é sempre contada quando se lembra do hotel. Afonso, claro, tenta se defender, dizendo que foi um erro técnico, mas no fundo sabe que protagonizou o maior plot twist que Lambari já presenciou. Foi mais uma pérola do cotidiano do hotel, dessas que viravam história oficial, contada em churrascos, almoços de domingo e aniversários, cada vez com um detalhe a mais. Mas nem só de amor, diversão e causos vivemos nessa década. Em 1990, como descrevemos na história, o Brasil mergulhou num dos capítulos mais traumáticos de sua economia, o confisco de Fernando Collor de Mello.
No dia seguinte à posse, 16 de março, as poupanças e contas correntes com valores acima de 50 mil cruzados novos foram bloqueadas. Milhares de brasileiros viram o suor de uma vida sumir de uma hora para outra. O dinheiro ficou bloqueado por cerca de 18 meses, sendo liberado em parcelas, e muitos brasileiros, incluindo aposentados, viram suas economias irem para o ralo. O Brasil, nessa época, era como uma balsa balançando entre a esperança e o caos. A inflação, como uma cobra invisível, mordia o bolso do povo todos os dias. Dinheiro virava poeira antes do fim do mês, e guardar notas era quase um ato de loucura, pois no final do mês o dinheiro desvalorizava de forma absurda e maquininha de preços no supermercado funcionava a todo vapor. Fazer compras era uma verdadeira guerra. Assim que recebíamos o salário, corríamos para o maior supermercado e estocávamos tudo o que era possível, porque dia após dia o poder de compra evaporava entre os dedos. Foi nesse cenário de incerteza que o país testemunhou a derrocada de Fernando Collor de Mello. Esse presidente jovem e midiático que prometera modernidade e moralização, mas que acabou mergulhado em denúncias de corrupção. Em 2 de outubro de 1992, o Congresso o afastou do cargo para responder ao processo de impeachment e o vice-presidente Itamar Franco assumiu interinamente o comando do país. O novo presidente, mineiro discreto e de fala mansa, parecia saído de uma prosa de Guimarães Rosa. Tinha um jeito matuto, um topete rebelde e um amor sincero por seu fusquinha azul celeste, que viraria símbolo de sua simplicidade e autenticidade. Não usava o poder como espetáculo, mas como responsabilidade. E assim, devagar e sempre, começou a organizar a casa. Foi sob o governo de Itamar que nasceu o Plano Real, conduzido por Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, que em 1º de julho de 1994 implementou o plano. O Plano Real foi um processo de estabilização econômica iniciado em 1993, mas apenas em 1º de julho de 1994 é que se deu a entrada em circulação do real. A nova moeda, o real, substituiu o cruzeiro real e conseguiu finalmente estabilizar a moeda, domando e freando o monstro da inflação, que já atingira a marca histórica de mais de 80% ao mês. A economia respirava, mas as desigualdades persistiam. O povo queria dignidade, não apenas estabilidade. Atualmente, o ex-presidente Fernando Collor de Mello está em prisão domiciliar em Maceió, AL, cumprindo a pena de 8 anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro imposta pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em 2023. Nossa família não teve dinheiro bloqueado, mas ainda tínhamos compromisso com o pagamento da compra do hotel, gastos com criação dos filhos e necessidade de gerir um negócio de entretenimento e lazer, que dependia de recursos extras das famílias, já que viajar para a Serra não é necessidade básica, mas sim um gasto supérfluo que, diante de uma crise, é o primeiro a ser cortado. O golpe foi devastador, mas a família resistiu. Se a economia desmoronava, juntos encontrávamos um jeitinho de transformar cada revés em aprendizado. Em meio a esse turbilhão, Edson, com seu desejo pantaneiro e faro de estrategista de propriedades enroladas, mas com perspectivas de bons negócios, seguia atento aos sinais do tempo. Sabia que as decisões pessoais e familiares sempre dançavam conforme a música da política nacional. Nesse mesmo ano de 1992, chegou Lucas, o caçula, loirinho de olhos claros. Luquete, como era carinhosamente chamado, veio selar a alegria do lar, tocar muito terror e fazer barulho na pacata cidade mineira. O casal, Afonso e Silvia, agora com 5 filhos, 4 de sangue e 1 de coração, pareciam encarnar o retrato da esperança, uma família numerosa, alegre, divertida e cheia de amor. Enquanto isso, Edson, sempre inquieto, mergulhava em novos desafios.
Em 1993, seu velho amigo e companheiro de luta política, Pedro Porfírio, recém-eleito vereador e depois secretário de Assistência Social, convidou-o para dirigir a Fazenda Modelo em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Um projeto nascido nos tempos de Getúlio Vargas, criado para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade e ensiná-las a plantar e produzir seu sustento. A ideia era nobre, mas a realidade era dura. Muitos preferiam sair para pedir esmolas na cidade do que cultivar a terra. Dirigir aquele espaço era mais que um trabalho, era um desafio diário e uma prova de fé na natureza humana. Certa vez, o motorista oficial usou o carro do órgão para um desvio particular e acabou destruindo o veículo numa batida. O prejuízo inviabilizou as idas e vindas, tornando quase impossível permanecer. Trabalhar nessa fazenda foi um cargo que ele exerceu por ser requisitado sendo funcionário do município. Ao sair dessa função, foi transferido para outro posto, para trabalhar como médico na ilha de Paquetá, uma ilha bucólica da Baía da Guanabara, onde o único transporte possível para chegar até lá era a barca. Edson fazia a travessia na embarcação por aproximadamente 70 minutos, para cumprir seu plantão de 24 horas. A ilha de Paquetá, nos anos 90, ainda guardava o mesmo ar romântico dos tempos em que fora cenário da novela A Moreninha, atraindo curiosos e fãs que se aventuravam para assistir às gravações desse romance épico. Era um local que ainda mantinha a tranquilidade e um ritmo de vida mais lento, com suas características tradicionais, como ruas sem carros e o transporte de charretes, bicicletas e carrinhos elétricos. A ilha já era um refúgio popular, mas com um visual bastante distinto do atual, o que permitia um contato mais próximo com a natureza. Lá, o tempo parecia correr devagar, embalado pelo som das ondas e pelo barulho das bicicletas. Porém, no posto de saúde, a realidade era bem diferente. Os médicos faziam de tudo um pouco: clínica, vacinação, partos, atendimento psicológico, suturas e pequenos procedimentos cirúrgicos, e até atuavam como socorrista de ambulância. Quando havia emergências graves, o resgate vinha de helicóptero, cortando o céu sobre a Baía de Guanabara. Ao voltar para casa, trazia histórias e exaustão. E, entre uma aula na faculdade e um plantão na ilha, continuava o mesmo Edson de sempre, teimoso e idealista. O Brasil respirava um pouco mais aliviado. A dona de casa voltou a fazer compras de mercado, o trabalhador recuperou o valor do salário e o país experimentou uma sensação rara de estabilidade. Enquanto Itamar ajeitava o topete e sorria tímido ao volante do Fusca relançado, Edson ajeitava o chapéu e via, com olhos de quem conhece o chão, uma nova oportunidade brotar: a terra, a possibilidade de voltar às origens. Nesse ano em que o nosso país buscava equilíbrio e estabilidade em sua nova moeda, Edson, já bem familiarizado com Lambari, começou a procurar um pedaço de chão que pudesse chamar de seu. O sangue pantaneiro falava mais alto, aquele mesmo que lá atrás o ensinara a lidar com bois, cercas e gente simples. E, quando o instinto chamava, ele obedecia. Foi conversando aqui e ali que ficou sabendo da fazenda João Nunes, uma terra fértil e bonita, porém esquecida pelo tempo, com um caseiro de cabelos esbranquiçados, conhecido na região como Lourinho, que andava vendendo o que podia e o que não devia. Edson foi até lá, observou o abandono e enxergou o que poucos viam: potencial. Não perdeu tempo, procurou os proprietários, Marli e João Nunes, filhos do antigo dono. Descobriu que as dívidas se acumulavam, os impostos estavam atrasados e a papelada era um emaranhado de irregularidades. Edson não se intimidou, pegou estrada até Belo Horizonte, levantou todos os impostos territoriais rurais e quitou cada centavo sem nenhuma garantia. Quando avisou João Nunes, o homem ficou surpreso e agradecido, pedindo que Edson passasse a cuidar da fazenda. O tal Lourinho torceu o nariz, mas, como se diz no interior, teve que engolir o sapo com farinha. A compra, no entanto, não seria simples. A propriedade pertencia a 5 irmãos, cada um com 20% das terras. João Nunes, percebendo a boa-fé de Edson, sugeriu que ele começasse comprando a parte de Dona Marli, que era a que tinha menos recursos.
reuniram-se no hotel de Lambari para selar o acordo. Assinaram a promessa de compra e venda e depois comemoraram com um almoço farto, muita boia boa, do jeito que Edson falava e gostava. Mesa grande, risadas e o sabor de um sonho começando a se concretizar. Na cidade, o burburinho correu solto. Diziam que os herdeiros brigavam entre si, que o negócio não iria adiante. Mas Edson, que já enfrentara guerras maiores, apenas ignorava e seguia em frente com as negociações. Sabia que o tempo é o melhor advogado da persistência. Pouco depois, outro gesto familiar selou o destino da fazenda. Afonso e Silvia, com desprendimento e amor à nova cidade, e entendendo o valor dos sonhos, colocaram à venda o apartamento que eles haviam comprado na Planta, na cidade do Rio de Janeiro, quando ainda moravam lá, por um valor de cerca de $100 mil. Esse dinheiro contribuiu para a negociação com a compra da fazenda, valor que Edson iria honrar, comprando para eles um outro imóvel, como fez com Dina na compra do hotel. Com esse valor, Edson comprou mais 20% da fazenda, totalizando 40% de posse. A negociação se estendeu por anos, com inventários complexos e até a busca por herdeiras que viviam na França. A casa-sede, curiosamente, foi a última parte adquirida. O preço total, ao final de toda essa epopeia, chegou a aproximadamente $250 mil, pagos ao longo de uma década de persistência, conversas, viagens e incontáveis papéis lavrados em cartórios mineiros. A fazenda, um pouco abandonada, foi ganhando vida e beleza. A casa, que nem chão da sala tinha, pois o piso era só buraco, foi se transformando em uma legítima casa de fazenda de café. E a plantação era de café mesmo, verdadeiro cultivo da região. O tal Lourinho foi indenizado e retirado da fazenda, sendo substituído pela família do Anselmo, que hoje consideramos como nossa, e está há quase 30 anos conosco e continua cuidando desse pedaço de chão e envelhecendo junto conosco nessa empreitada. A esposa, Tiana, e as filhas, Josélia e Rogeli, são queridas e fazem parte do convívio, nos assessorando e fazendo quitutes gostosos, mantendo a ordem e cuidando da horta e do pomar. Quando, enfim, recebeu a escritura definitiva em 2020, empreitada de 27 anos até a sua total legalização, Edson e toda a família se emocionaram e comemoraram o feito histórico. Meu pai dizia que, assim como o hotel havia sido um presente de Papai Noel, a fazenda fora um presente de João Nunes, a quem passou a chamar de um dos anjos que Jesus pôs em meu caminho. Porque aquela terra não era apenas um investimento, era um reencontro. Era o menino de Bonito voltando ao campo, o homem urbano reencontrando o cheiro da terra molhada, o filho do Pantanal fechando o ciclo da vida, com a simplicidade de quem entende que, para sua geração, a verdadeira realização é ter um pedaço de chão, plantar e colher fartura. Entre cercas, bois e capim, Edson reencontrou sua essência, o homem de campo que nunca deixou de existir, apenas adormecido por entre os plantões, consultórios e compromissos. Entre uma compra de gado e um plantio de muda de café, ele viajava de Lambari para o Rio de Janeiro, para cumprir compromissos como médico e professor. Assumiu também aulas na Fundação Serra dos Órgãos, FESU, em Teresópolis, na disciplina de Metodologia Científica para alunos de enfermagem, como professor assistente, e depois como titular. A Fazenda João Nunes acabou mudando de nome ao longo do tempo, e por ter funcionado lá uma casa de eventos que virou o maior point de Lambari para festas, bailes e até balada para os jovens, virou a Fazenda Casarão, mas até hoje ainda se cita a antiga João Nunes. O nome antigo na escritura era Fazenda São Jorge, e o santo continua lá, em seu cantinho intocável, na sala nobre da sede. Essa batalha não resultou apenas numa aquisição, mas num retorno simbólico ao lugar de onde partira, o coração da terra. Vou tentar descrever a Fazenda João Nunes como ela era no finalzinho do século passado, um exercício de lembrança e reconstrução, porque memória também é uma forma de arquitetura.
E, como toda construção feita com emoção, talvez nem tudo seja exato, mas é verdadeiro. As imagens da época são poucas, meio desbotadas, escondidas em álbuns amarelados ou perdidas em grupos de redes sociais de Lambari, onde os nostálgicos trocam lembranças e risadas sobre tempos em que o café ainda secava nos terreiros e as porteiras se abriam sem cadeado. O casarão histórico, construído possivelmente no início do século XX, dominava a paisagem, com seus alicerces largos e janelas e portais enormes, com pé direito gigantesco, construído sobre o vale, em meio ao grande paredão de pedra numa linda serra. Era uma casa de alma antiga, dessas que guardam vozes e passos de muitas gerações. Em suas paredes havia rachaduras que refletem a passagem do tempo e a história. A Fazenda João Nunes fora, nos tempos áureos da cafeicultura, uma das propriedades mais glamorosas da região. O cheiro de grãos torrando se misturava ao da terra molhada e o tilintar dos arames de cerca ecoava junto com o canto dos pássaros. Mas, com a divisão dos bens e a falta de herdeiros dispostos a tocar o trabalho, o esplendor foi se apagando. Até que, décadas depois, a família Paim a ressuscitou. Quando Edson assumiu o comando, não apenas reformou o casarão, restaurou uma herança simbólica, mobiliou a sede com mesas robustas e cadeiras de madeira antiga, e móveis trazidos do Mato Grosso do Sul, feitos em jacarandá e talhados de forma artesanal, abrilhantando ainda mais a propriedade com a junção de Minas e do Pantanal. Replantou café e plantou eucalipto, e fez um pomar que virou orgulho da casa. O pomar é uma espécie de geografia afetiva, com frutas de todo canto, como se cada muda fosse um amigo antigo trazido de volta. Por um tempo, a fazenda também virou um anexo do Ideal Hotel, acolhendo famílias inteiras em busca de silêncio e natureza. Lá, os hóspedes trocavam o tilintar das taças pelo coachar dos sapos e o barulho das cachoeiras próximas. E quem reinava soberano nesse cenário era José Fortunato, nosso fiel escudeiro, conhecido carinhosamente como Zezé. Zezé era tudo ao mesmo tempo: cozinheiro, arrumadeiro, contador de causos, guia turístico e psicólogo de plantão. De manhã fazia o café, à tarde ajeitava os lençóis e à noite encantava a todos com suas histórias que misturavam realidade e invenção na medida certa. Dizia que no bambuzal da estrada da fazenda vivia uma gioconda enorme. Na verdade, estava se referindo à cobra do filme Anaconda, mas confundiu o nome e fez a gente rir um bocado. Ele também contava outras histórias e que tinham um quê de lenda. Dizia que à noite se escutavam os uivos do lobo-guará e que na serra morava uma família de onça. Contava entusiasmado que um dia o Anselmo tomou uma grande carreira dela por passar perto de seus filhotes. Os hóspedes adoravam as histórias. Eram um entretenimento a mais nas noites estreladas do interior. Nos fins de semana, grupos hospedados no hotel faziam caminhadas até as cachoeiras da fazenda e, na volta, eram recebidos com pão de queijo quentinho e café fresco, preparados por Zezé, que servia as bandejas com um sorriso e um "pois não, patrão", que era quase música mineira. Éramos abençoados. Tínhamos como funcionários o Zezé na fazenda e sua esposa Cremilda no hotel, cuidando com carinho da arrumação e da lavanderia. Nas horas vagas, ainda sobrava tempo para dar carinho e cuidado aos nossos filhos e preparar sobremesas de lamber os beiços. A paisagem, no entanto, guardava suas feridas. Antes da compra, havia vastos pastos e áreas de desmatamento, herança de tempos em que a natureza era vista apenas como recurso e não como refúgio. Mas o olhar ecológico de Edson e Rosalda transformou a terra com respeito. Não só não desmataram, como permitiram que a natureza fizesse seu trabalho de se regenerar e reflorestar grande parte do que fora devastado da Mata Atlântica local. Ao longo dos anos, mudas foram crescendo silenciosas, formando corredores de sombra e vida. Hoje, ao comparar imagens de satélite de 3 décadas atrás com as atuais, o contraste é evidente. Onde antes havia campo limpo, agora a floresta regenerada. Essa visão ecológica, antes de virar moda, mostrava o quanto Edson estava à frente de seu tempo.
Ele sabia intuitivamente que plantar árvores era também plantar futuro. Essa visão dele resultou em um livro, Sistemismo Ecológico Cibernético, de sua autoria e de coautoria de Rosalda. Esse livro é visionário, mas poucas pessoas conseguem interpretar pela sua complexidade. Eu, como filha, herdei a vontade de colocar no papel histórias e crônicas, mas meu nível é mesmo de pessoas normais. A superdotação não foi passada de pais para filha. Sou uma TDAH, inquieta, ousada e bem resolvida. Tanto o livro de autoria dos dois, como a obra solo de Rosalda, Teoria Sistêmica Ecológica Cibernética de Enfermagem, que virou manual para os alunos de enfermagem, são verdadeiros tesouros científicos que se transformaram em acervos didáticos para as próximas gerações. E assim, a Fazenda João Nunes se tornou mais do que uma propriedade. Virou um símbolo de resgate, um elo entre o passado e o porvir. O homem urbano que um dia vestiu farda, deu aulas e trabalhou entre bisturis, voltou a vestir chapéu e calçar botas. Voltou ao barro, à terra, ao cheiro do café colhido. O ciclo perfeito de quem, mesmo chegando na 7ª década, ainda acreditava que o tempo é o melhor parceiro de quem planta sonhos. E para encerrar essa década da vida de Edson, não há maneira melhor do que lembrar de uma história que ele adorava contar, dessas que misturam sabedoria com simplicidade e cabem inteiras dentro de uma xícara de café. Ele dizia que essa fábula era a cara da vida dele, altos e baixos, perdas que viravam ganhos e tropeços que no fim das contas serviam para ajeitar o passo. Só fazendo um paralelo com os acontecimentos de sua vida. 1. Prisão e reforma no Exército, que interrompeu uma carreira promissora como militar, mas se transformou em um diploma de medicina e uma vida de dedicação aos pacientes. 2. Rosalda não ter sido reeleita deputada e ter voltado para a escola de enfermagem, onde desenvolveu inúmeros trabalhos emblemáticos e foi reconhecida com o título de professora emérita da Universidade Federal Fluminense, concedido pelo colegiado. Ela também foi homenageada através de uma creche que ela fundou e o anfiteatro da escola, que imortalizou seu nome em uma placa e para sempre será lembrada. 3. E a mais importante que mudou sua vida: não passar no exame médico para educação física no Exército. Esse diagnóstico de uma má formação no coração mudou seu rumo e possibilitou sua permanência no Rio de Janeiro. Com isso, conheceu o amor da sua vida, sua companheira e alma gêmea, Rosalda. Quando lerem essa narrativa, irão entender como um insucesso pode se transformar em grandes feitos na vida, seja pelo acaso ou por saber dar a volta por cima. Vamos contar a fábula do potrilhinho, como antigamente era chamado um potro pequeno. Era uma vez um homem simples que morava num certo país da Ásia, daqueles de mãos grossas e coração largo, que vivia num lugarejo perdido entre morros e riachos, com um filho único. A vida deles era modesta, plantavam, colhiam e, quando sobrava tempo, ficavam proseando à beira do fogão a lenha. Um dia, o menino, que já estava virando rapaz, disse: "Papai, eu queria tanto ter um potrilhinho para andar por aí." O pai coçou a cabeça e respondeu: "Meu filho, papai é pobre. Papai não tem dinheiro para comprar potrilhinho nenhum." Mas o guri insistia e os vizinhos começaram a cochichar. "Que azar, o menino tem. Quer um potrilhinho e o pai não pode comprar." O homem, sereno, retrucava: "Pode ser azar, mas pode ser sorte." E não é que o destino resolveu se intrometer? Numa tarde, apareceu uma tropa com 4 cavaleiros pedindo pouso. O homem, hospitaleiro, ofereceu o rancho e um prato de comida. Na manhã seguinte, uma das éguas da tropa deu cria bem ali, e o potrilhinho recém-nascido mal se aguentava nas pernas. Os viajantes, apressados, disseram: "Não dá para levar, vai atrasar a viagem. Fique com ele se quiser." O homem sorriu, chamou o filho e falou: "Olha aí, meu filho, o potrilhinho que você tanto queria." E começaram a cuidar do bichinho com todo o carinho do mundo. Logo, o povo da redondeza veio comentar: "Que sorte! O menino queria o potrilhinho, não tinha dinheiro e Deus mandou um de presente." O pai, paciente como sempre:
Pode ser sorte, mas pode ser azar. E o tempo passou. O potrilhinho cresceu, ficou esperto e bonito, até que um dia sumiu. Pulou cerca, atravessou o mato e desapareceu no mundo. Os vizinhos, claro, não perderam tempo. Que azar, hein? Ganhou o potrilhinho e agora perdeu. O pai, imperturbável. Pode ser azar, mas pode ser sorte. Algum tempo depois, o bichinho voltou, mas não veio sozinho. Trouxe mais 2 potrilhinhos. A vizinhança quase caiu dura de espanto. Mas que sorte! Ganhou um, perdeu um e agora tem 3. O pai, com o mesmo olhar tranquilo. Pode ser sorte, mas pode ser azar. O rapaz, feliz da vida, começou a domar os animais. Monta daqui, puxa dali, até que um dia caiu e quebrou a perna. A aldeia toda se compadeceu. Que azar, coitado! Quebrou a perna tentando montar o bicho. E o pai, fiel à sua filosofia. Pode ser azar, mas pode ser sorte. Pouco tempo depois, o reino entrou em guerra e convocaram todos os jovens para lutar. Todos, menos o filho do homem, que estava de perna quebrada, imobilizado no canto da casa. E foi aí que o velho, olhando para o filho, disse: Tá vendo, meu rapaz? Às vezes a vida parece estar nos pregando uma peça, mas o que é azar hoje pode ser a sorte de amanhã. E Edson, quando terminava essa história, dizia: É isso, meus filhos. Na vida, nada é definitivo. O que importa mesmo não é o que acontece, mas o que vem depois. Os anos passam, mas quem vive com propósito deixa pegadas que o tempo não apaga. Fim da década. Continua. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal.